Não tem, e o senhor? Também não. E o senhor? O que o senhor viu? Não, é a mesma coisa. Nossa, são enormes, são gigantes, não sei o que e tal. E você, Caleb? Não vi nada. Como não viu nada? Está nos desrespeitando? E você, Josué? Também não vi nada. Como vocês não viram aqueles homens enormes? Não viram nada? Não vimos nada. Nós não aceitamos isso. Nós somos anciãos, Moisés. Manda esses moleques nos respeitar. Caleb, o que vocês viram? Nós não vimos gigante. Nós vimos Deus. Então eu não estou vendo gigante nenhum. Eu só vejo Deus. Amém. Quem acha que é o que não é, amanhã acorda assustado com aquilo que nunca foi. Então, se nós perdermos o foco, aí sim, nós vamos desandar. Unidade é tudo. Mas não é unidade ideológica, porque nós queremos mudar regime, sabe? Nós queremos liberdade. Gostaríamos muito de viver num país onde os magistrados pudessem andar na rua, andar no shopping com os filhos. Hoje nós vivemos num país assim, onde o cidadão mais simples, ele tem liberdade. Mas quem tentou tirar a liberdade dele, perdeu a sua liberdade. Então, querido, não se preocupe com isso não. E quanto aos nossos queridos patriotas que estão pagando um preço, né, e muito alto, a história há de reconhecer e o porquê de todas as coisas, porque Deus tem o controle de tudo. Para ver, tem a palavra. Tem 2.200 pessoas assistindo, às 6 horas, tá? 2.200 pessoas agora. Quero cumprimentar essas pessoas que estão no YouTube aí, ligado com a gente, né? Teve um momento de pico aí que tinha 4.000 pessoas, não é? Agradeço vocês e que Deus abençoe. Vamos continuar firme, respeitando o nosso país, respeitando sem medo os nossos valores, os nossos princípios, sem nos acovardar. A ofensa pessoal é que é horrorosa. Essa nós não podemos fazer. Agora, discordar de ministro, você pode. Eu posso, se você pode. Ele está dizendo que eu não posso, mas eu digo que eu posso. A Constituição diz que eu posso. Quando o sujeito é sabatinado aqui, que senta aqui no lugar onde Daniel Heimberg está, e que a gente senta aí, ele senta aqui, ele é um anjo, mas assim, maravilhoso, dá vontade de chorar. Mas quando ele sai daqui e põe a toga, aí ele se revela. Porque, de fato, quem sentou aqui não foi ele. Foi o personagem. Ele se revela. Eu tenho o direito de discordar disso. Porque se eu sabatinei o indivíduo, e hoje eu vejo ele fazer diferente, aí eu vou dizer o quê? Que eu vou ficar com medo de dizer que ele mentiu? Não. Então, eu não posso desrespeitar ninguém no pessoal. Todo mundo... Você tem filho, você tem esposa, você tem esposo, tem filho em casa, tem mãe, tem pai, tem avô. As pessoas estão vendo. Por que eu vou desacatar? Aqui houve uma discordância. Que o Hollenberg falou, no que o pessoal falou aqui, tal. Mas nós estamos agindo democraticamente. Aqui não tem ofensa pessoal. Ninguém desrespeitou ninguém. No pessoal, ninguém desrespeitou ninguém. Ponto. É assim que a vida tem que ser. Agora, discordar faz parte da vida. Se você acredita, tem assim, as coisas mais inusitadas. Tem gente dizendo que é um pônei, pô, né? As coisas mais inusitadas, né? O terapeuta da mulher, a mulher queria ser deficiente física e tal, queria ser cega. Está cega. As coisas mais inusitadas, né? Amanhã o sujeito entra aqui e diz não. O presidente do Senado sou eu. Eu me sinto presidente do Senado. Rapaz, você disputou a eleição para vereador e perdeu. Como é que você é presidente do Senado? Mas eu me sinto presidente do Senado. Aí você tem. Senão você vai ser processado, porque você está indo contra o que ele acha que ele é. Você não é Pacheco, pô. Você perdeu a eleição para vereador. Você só é um vereador, um ex-vereador que poderia ter sido, né? Se tivesse ganho. Então nós vamos conviver com isso tudo por muito tempo ainda. Porque isso virou cultural, isso veio pela escola, isso agora com a internet vai ficando pior, e se era difícil criar filho, hoje está pior ainda. É preciso prestarmos atenção em tudo isso. Com a palavra.
Boa noite a todos, agradeço ao amigo e senador Magno Malta pela oportunidade de aqui falar, e eu queria nesse momento emprestar a minha voz aos inocentes que não podem aqui falar, e expressar a minha indignação com tudo que vem acontecendo no nosso país. Existe uma corrente de pensamento na ciência política que surgiu ali quando a democracia, o conceito de democracia começou a se popularizar, que é chamada de elitista. Não por defender uma elite acima da sociedade, mas por entender que mesmo uma democracia pode ter a sua elite. Pode ter uma oligarquia que domina o poder e que impõe a sua vontade sobre as pessoas. E também por entender que a democracia pode ser usada, o conceito de democracia pode ser usado para justificar as maiores atrocidades. Inclusive, muitas vezes, usado esse conceito para atentar contra a própria democracia. Quando, por exemplo, nós vemos aqui no Brasil pessoas sendo presas, sem ter audiência de custódia. Quando nós vemos no Brasil pessoas que deveriam estar sendo julgadas na primeira instância, mas estão ali com os seus processos na mão do Supremo Tribunal Federal. Eu pergunto, é democracia ou é ditadura? É Estado de Direito ou é Estado de exceção? A justificativa que usaram era que eram medidas excepcionais. Ora, medidas excepcionais é Estado de exceção, não é democracia. Não é democracia, não é Estado de Direito. E aqui eu afirmo, se não existe Estado de Direito, não é democracia. Se não existe liberdade de expressão, não é democracia. Se não existe devido processo legal, independência e harmonia entre os poderes, não é democracia. É tudo menos democracia. Quando foi para livrar a cara do Lula, escavaram, de todas as formas buscaram encontrar algo que pudesse ser usado para anular o processo dele. E anularam o processo dele, usaram a lei para anular o processo do Lula. Agora, quando se trata de defender o cidadão de bem, quando se trata de defender as pessoas comuns com graves vícios processuais, a lei não vale. Nós temos 2 pesos e 2 medidas. Parece que na democracia relativa de Lula, todos são iguais perante a lei, mas alguns iguais são mais iguais do que outros. Alguns iguais têm mais privilégios do que outros. Porque hoje no Brasil eu não posso criticar um ministro do Supremo Tribunal Federal, mas eu posso criticar o senador Magno Malta. Qual a diferença? Por que o Lucas Pavanato pode ser criticado, mas Flávio Dino não pode ser criticado? Todos são iguais perante a lei, não é isso que diziam? Não vivemos em uma democracia? Não vivemos em um Estado de Direito? Então, o que nós temos visto dia após dia é, em nome da democracia, em nome de um conceito esvaziado de democracia, a própria democracia sendo solapada. Aí, até parabenizo aqui o ministro Gilmar Mendes, fez um pronunciamento acertado ali, criticando a fala do Lula sobre democracia relativa. Mas não adianta criticar a fala do Lula sobre democracia relativa enquanto os pares dele todos os dias relativizam a democracia e ele não fala nada. Não adianta. E eu não tenho medo de dizer, estou aqui no Senado, agradeço a oportunidade de estar aqui no Senado, e vou dizer a verdade é que os ministros que se calam quando algum ministro passa das suas prerrogativas, quando algum ministro rasga a Constituição, eles estão sendo cúmplices. E a população tem que ter o direito de cobrar. Então, falo aqui em nome das pessoas, não dos vândalos. Os vândalos têm que ser punidos. E é isso que nós queremos. Nós de direito o tempo todo pedimos a CPMI exatamente para isso. Mas dos cidadãos comuns que estão tendo seus direitos violados com diversos vícios processuais e que nós vemos aqui, aproveitar a presença do Hollenberg, para dizer, nós vemos um silêncio ensurdecedor por parte da imprensa. Então, usei o meu tempo aqui para emprestar a minha voz a essas pessoas e para concluir gostaria de dizer, a justiça humana pode em alguns momentos falhar. Ela pode não satisfazer e não realizar aquilo que precisa. Mas a justiça divina, essa não falha. Nada foge dos olhos, e ainda eu posso falar isso, ainda é permitido ser cristão no Brasil? Então, nada foge dos olhos do nosso Senhor Jesus Cristo. E as injustiças aqui cometidas, ainda que nesta terra e nesta vida não sejam sanadas, um dia as pessoas que cometeram essas injustiças serão responsabilizadas. Muito obrigado. Parabéns, garoto. Para encerrar, eu vou... Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores.
Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.